Continuando, então, da última aula, na última aula a gente fez uma geralzona de Apocalipse e a gente começou a desenhar aquele mapinha lá no mural. Deixa eu compartilhar minha tela e a gente fala um pouquinho dele e depois eu volto para cá. Pronto. Então a gente começou a desenhar o mapa, né? E aí eu acabei explicando um pouco mais a questão do tempo, de Deus estar fora do tempo, quando a gente morrer, a gente sai do tempo. Isso aí, assim, tá na Bíblia, né? Mas não tá de uma forma tão clara, tão desenhada assim. Mas aí, no final das contas, eu acabei gastando um tempo explicando isso e a gente não terminou de ver as nossas abinhas do Apocalipse, né? Então, a gente começou a classificar aqui a ordem das coisas, as igrejas, o trono, os selos, os cavaleiros, como é que as coisas vão acontecendo, na ordem que elas vão acontecendo, né? E aí, no finzinho, a volta de Jesus, a Nova Jerusalém, né? O novo céu e a nova terra também entra aqui, novo céu e nova terra. Aliás, do lado de fora aqui do tempo. Porque o novo céu e a nova terra vão ser eternos, então eles vão estar fora do tempo. O lago de fogo e enxofre vai ter algum momento por aqui, e o novo templo também aqui fora. Mas isso aqui foi só uma organização rápida do que a gente já viu na última aula, tá? Que não teve nenhuma grande mudança aqui. Hoje, a ideia é a gente entrar nos selos. Então, eu quero abrir essa caixinha dos selos, 7 selos, para a gente poder ver quais são, o que falam, o que tem neles. Na última, a gente falou um pouco das igrejas, então a gente reviu, né? Éfeso, Esmirna, meio superficialmente. Eu acho que é legal a gente detalhar um pouco melhor também a igreja, as igrejas e os selos. Eu falei das igrejas, a gente não entrou no detalhe, né, das igrejas. Não, sem falar do detalhe, a gente falou só por alto. Então, só que, assim, antes de a gente voltar aqui para esse mapa e começar a desenhar certinho, bonitinho as igrejas e os selos e tudo mais, eu queria só fazer alguns comentários rápidos em relação ao Apocalipse, ao fim dos tempos. Um tempo atrás, esse é um tema que me interessa muito, né? Esse é um tema, inclusive, que levou à minha conversão. Eu, quando tinha 8, 10 anos de idade, acho que foi por aí, uns 10 anos de idade, já faz algum tempo isso aí, eu vi um filme chamado Apocalipse. Não sei se vocês conhecem, é um filme antigo, da década de 80, mas ele mostra o que acontece. Ah, não, o nome do filme é Deixados para Trás. Não sei se vocês viram já esse filme aí. Mas a história do filme é quem ficou no Apocalipse. Rolou, né? Jesus veio, levou os que eram dele, e quem ficou na Terra, ficou na Terra. Então, o filme mostra das pessoas que ficaram na Terra. E, inclusive, pessoas que iam na igreja. Teve pastor que ficou, teve cara que ia na igreja, tinha gente que frequentava e que ficou abismado. Falou, mas peraí, como que eu fui deixado para trás? Eu fiz tanta coisa e tal. Então, aquele filme e me marcou muito, né? Porque quando eles viram o arrebatamento, quando eles viram finalmente que aquilo era real, então tem história, por exemplo, do piloto do avião, está pilotando o avião e desaparece. Metade do avião desaparece, simplesmente desaparece. As pessoas somem com o avião em voo, né? Elas sumiram. No filme foi assim, não teve nenhum evento cataclísmico, não teve uma luz no céu, não teve nada, simplesmente a pessoa sumiu. Então, no filme, o arrebatamento foi assim, as pessoas desapareceram e a roupa ficou. Então, o lugar onde estava a pessoa está a roupa lá. Então, tem o cachorrinho com a coleira e uma roupa no chão. Né? No avião, está a roupa da pessoa no banco. O piloto, a roupa do piloto no banco. Então, assim, rolou arrebatamento. Aí quem ficou fica naquela dúvida. Bom, então quer dizer que aquilo que eu ouvi na igreja era de verdade? Vai acontecer mesmo? Né? Como é que é esse negócio aí? E aí, a perseguição que já existia ficou 1000 vezes multiplicada. Porque daí começa... cai avião, tem problema da economia, tem problema em todas as áreas, e culpam os cristãos por isso. Então, quem se torna cristão ou percebe que o cristianismo e que Cristo realmente voltou e que rolou arrebatamento, quem percebeu que isso aconteceu de verdade e que acabou se tornando cristão, começou uma perseguição muito forte em cima deles, com eles sendo os culpados por tudo que aconteceu no mundo. Bom, enfim. Então, esse é um resumão do filme, e aí eu não vou contar o fim, mas o fim da história a gente já conhece, né? Está na Bíblia.
Mas, enfim, isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu era novo e acabou me levando, né, à conversão. E ao longo da minha vida inteira eu estudei o Apocalipse, estudei Daniel, estudei Jeremias. Então, assim, eu não sou nem de longe um expert, nem um estudioso. Foi mais, eu diria que eu sou mais um curioso do que um estudioso. Mas ao longo dos últimos, sei lá, 30, 40 anos, eu fui vendo, né, elementos e coisas que acontecem e tal, e tentando, né, juntar uma coisa com a outra. E aí tô vendo assim, a Paula às vezes me pergunta, né? Eu falo, mas e aí, Renato, será que agora é o fim do mundo? Ah, agora tem a guerra, agora há pouco teve a pandemia. Né? Então, se for ver a ordem dos selos, não está muito diferente disso. Né? A gente começa com, cadê? O primeiro selo é a segunda vinda. Mas se a gente for ver pela descrição de Mateus, a segunda vinda é a última coisa que acontece. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho na aula uma relação entre Mateus 24, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, e os selos. Né? Mas se a gente for ver por Mateus 24, ele começa com falsos cristos, isso acho que já tem hoje aos montes, né? Guerra, fome, pestilência, tribulação, convulsão nos céus e a segunda vinda. Lá em Mateus 24 ele está mais ou menos nessa ordem. Os selos, eles têm uma ordem um pouquinho diferente, tá? Mais ou menos invertida a ordem. Nos selos ele começa pela segunda vinda, aí tem a convulsão nos céus, aí a tribulação, depois pestilência e morte, guerra, falsos cristos e, por último, fome, né? E aí o fim. Então, se a gente for ver essa questão dos selos e a gente juntar com o que a gente assiste no Jornal Nacional, né, é bem fácil a gente querer associar uma coisa com a outra. E eu próprio tenho uma tendência assim, de buscar associar. Mas eu tive um professor que ele é um doutor em teologia, muito bom, esse sim é um estudioso de verdade, né? E ele falou para mim o seguinte, mais de uma vez ele falou isso aí, que eu perguntei para ele, né? E aí, vai acabar? Agora é o fim? Agora é o fim do mundo? Né? Está chegando? Ele falou, olha, Renato, ao longo da história, a gente já teve pelo menos uma centena de fins de mundo. Né? Então, ele falou isso até querendo me tranquilizar. Mas se a gente for pensar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o que a gente teve na Primeira Guerra Mundial? A gente teve fome, peste negra, depois gripe espanhola, guerra. Quer dizer, todos os elementos que a gente vê aqui, a gente encontrou durante a Primeira Guerra Mundial. 20, 30 anos depois, Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Fome, pestilência, guerra, tribulação, perseguição inclusive dos judeus. Né? Na Segunda Guerra Mundial isso ficou bem declarado, a perseguição aos judeus. Então aí todo mundo falava, bom, agora é o fim do mundo, né? Agora acaba mesmo, agora é para valer. Aí depois disso a gente teve crises mundiais, a gente já teve agora a pandemia mundial, né? Mas só lembrando que essa pandemia que a gente está tendo agora não foi a primeira. A gente teve muitas outras ao longo da história. Obviamente eu não estava vivo naquela época, então a gente não lembra, mas quem estudou história sabe. A gente já teve várias pandemias mundiais. Né? A gente já teve gripe espanhola, já teve varíola, já teve a peste negra, já teve várias outras, assim, em escala, não vou dizer global, porque na época eles não tinham essa visão de globo, mas pelo menos ali na Europa, né? A região que eles chamavam de mundo conhecido. Então, ali no mundo conhecido, já tiveram várias epidemias, não foi uma só. Né? Na escala que a gente conhece hoje, uma pandemia global, na escala que foi hoje, ela é fora do padrão, porque hoje você tem aviões, hoje você tem navio, então ela espalha muito mais rápido num tempo muito menor. Né? A gripe espanhola levou 100 anos, entre o surgimento e terminar, levou quase 100 anos. Você pega a varíola, a peste negra, também durou, sei lá, um século, mais de um século. Agora, o Covid, ele veio e acabou em questão de 2, 3 anos. Quer dizer, não é que acabou, não acabou ainda, mas percebe que o pico já passou no mundo inteiro e já está reduzindo. Então, em questão de 2, 3 anos. Então, a gente tem uma escala da pandemia hoje que é muito maior do que a gente já teve na história da humanidade. Por outro lado, a gente tem uma escala de cura também que é muito maior. Por que eu estou falando? E guerra? Guerra é a mesma coisa, né? Então, a gente viveu um século, o século passado foi um século de guerras. Começou, a gente fala da Primeira Guerra Mundial, mas começou com guerras napoleônicas. A Guerra Napoleônica foi uma guerra mundial. Napoleão invadiu a Europa inteira, chegou até Moscou. Né? Então, você teve uma guerra mundial ali na época de Napoleão, aí depois disso a primeira, a segunda, aí vem a guerra do Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Irã, guerra de... O mundo inteiro viveu em guerra durante um século inteiro. E agora a gente achou que agora acabaram as guerras. Aí vem essa guerra da Ucrânia.
né? Agora, no finzinho do século, teve Bósnia, lembra a Guerra da Bósnia? Vocês lembram disso aí? Isso já foi no nosso tempo, no meu, pelo menos. Então, o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Porque se a gente pegar só os eventos que estão acontecendo agora e botar no Apocalipse, a gente consegue achar muita similaridade do que está acontecendo com o que o texto prevê, do que as profecias dizem. Entretanto, essa não é a primeira vez que isso acontece. E possivelmente não vai ser a última, e esse é meu ponto. Então, quando a Paula me pergunta, será que agora é? Eu falo para ela, olha, está perto, mas eu acho que ainda não é. Ainda não é. Eu acho que agora ainda não... O mundo não acaba agora ainda. Posso estar errado, obviamente, mas eu acho, minha opinião é que não é ainda. A gente tem guerra, tem peste, tem fome, né? Se pegar país da África, até hoje ainda vivem com fome, tem um problema muito sério. Aqui no Brasil mesmo, se for lá para o Nordeste, a fome ainda é um problema real, né? Um problema assim espalhado, muita gente passando fome, mas não é ainda, digamos, o mundo ainda não preencheu as condições para o Apocalipse, para a volta de Cristo. Que condições são essas? A gente pode listar algumas que eu vou falar de cabeça, tá? Não preparei esse texto, mas assim, só de cabeça. Um governo mundial, nós falamos, mas tem a ONU, mas a ONU não governa, né? A ONU, ela pode ser a semente desse governo, mas ainda não é. Ah, tem a OTAN, pode ser, né? Se tiver uma guerra da OTAN com a Rússia, com a China, quem ganhar essa guerra pode formar um governo mundial. Pode ser a Rússia, pode ser a China, né, formar um governo mundial. Mas a gente ainda não tem essa condição hoje. E o governo mundial é uma das condições para o Apocalipse, para o fim dos tempos. Porque no Apocalipse, em outros livros, a gente fala do anticristo como um representante, né, obviamente, de Satanás, um representante do inimigo, mas ele também vai governar. E vai governar aqui, nesse mundo, nesse planeta. Não estou nem falando do milênio ainda, estou falando antes disso. Então, antes de vir o fim, vai ter esse governo do anticristo. Né? E isso não aconteceu ainda, e o mundo ainda não tem condições para que isso aconteça. Não sei se está longe. Né? A gente tem, vendo as notícias, uma percepção de que isso pode acontecer muito rapidamente. Eu tenho, pelo menos, essa percepção, assistindo o jornal, vendo notícias e tal, de que a qualquer momento vai ter uma guerra nuclear da Rússia com os Estados Unidos, com França, com Inglaterra, todo mundo jogando bomba em todo mundo, acabou tudo. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu acredito nas profecias. E as profecias dizem que isso acontece depois. Antes ainda vai ter o governo mundial, antes ainda vai ter uma moeda unificada, antes ainda vai ter algumas condições. Por exemplo, ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Isso também é uma das condições que ainda não foram preenchidas. O mundo já tem tecnologia para isso, percebam. Já existe tecnologia para que a marca da besta seja implantada na mão ou na testa. Vocês já viram aquela pesquisa? É recente, acho que foi esse ano passado. O Elon Musk, o famoso Elon Musk, gosto dele, sou fã. Mas ele está fazendo uma pesquisa de um implante cerebral em porco. Vocês já viram isso? Não. Tem uma pesquisa que eles fazem que é o seguinte: eles estão tentando identificar nos porcos alguns padrões cerebrais que indicam, por exemplo, fome, ansiedade, sono, cansaço. Então, eles estão tentando identificar esses padrões para fazer coisas do tipo, se o porco está com fome, cai comida para ele. O porco está com sede, cai água para ele. Ele está com sono, aparece uma caminha lá para ele, sei lá, alguma coisa assim que dá uma condição para que ele possa dormir. Ao que vai levar essa pesquisa? Esse implante cerebral no porco, obviamente, não vai ser para alimentar porco. Eles estão fazendo isso para botar em gente. Né? Eles estão tentando descobrir o padrão cerebral do porco para, com essa tecnologia, descobrir o padrão cerebral de gente. Já tem pesquisa sobre isso e já tem no mundo inteiro. Né? Pesquisa de padrão cerebral e tal, para identificar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está sentindo. O sentimento, alguns sentimentos já são detectáveis. Se fizer até um eletroencefalograma, você consegue detectar ansiedade, por exemplo, né? E alguns outros sentimentos. Não todos ainda. Mas com a tecnologia moderna, está caminhando para essa direção. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vai chegar um dia... antes de falar do dia. Vocês já fizeram pagamento usando o celular? De chegar na maquininha, encosta o celular e bip, pagou? Já fizeram isso? Já. E é mais comum com o cartão, né? Você pega o cartão e encosta na maquininha, bip, pagou. Né? Com cartão é mais comum. Mas dá para fazer no celular.
O celular, o que que é? É um chip. O cartão também é um chip. Agora, por que que o chip está no celular e não, por exemplo, na minha mão? Por que que eu não pego esse chip que está aqui no celular e não ponho aqui na minha mão? A hora que eu vou pagar, eu só encosto assim, ó, bip, com a mão mesmo. Ou então assim, com as costas da mão, né? Bip, pagou. Ou que nem tem uma loja lá em São Paulo, aí em São Paulo, que agora eu estou em Santo André, né? Mas aí tem uma loja, se não me engano, ali aquela rua da moda, que é uma rua famosa, como é que chama? Oscar Freire? Oscar Freire. Na Oscar Freire, eles fizeram uma loja que não tem nenhum atendente. Vocês já viram essa história? Você vai na loja, não Não, tem ninguém atendendo. Não tem nenhum no caixa, nem Japão, ninguém. Hã? no Japão tem muito disso. Então, e aí começou. Lá no Japão já tem, aqui no Brasil já tem. Você chega na prateleira, pega o produto que você quer, você vai lá, quer uma água, você pega a água da prateleira, bota lá no carrinho, na sacolinha ou na tua bolsa, você enfia na tua mochila. A hora que você vai sair da loja, ela detecta os produtos que você pegou da prateleira e cobra no teu cartão. Então, assim, para você entrar na loja, você já configurou o cartão de crédito, já configurou toda a informação, teu CPF e tal. E a loja sabe que você é você assim que você entra. Você entrou, a loja já sabe que você entrou. Por quê? Porque ela detecta você, pelo celular ou de algum jeito, pelo cartão, de algum jeito ela te detecta. Na hora que você pega lá o produto, uma água, um chocolate, o que você quiser, você sai da loja, você só sai da loja. Você não paga nada, você só sai da loja e vai embora. E a loja detectou os produtos que você pegou e cobra no teu cartão. Então, assim, essa é uma tecnologia que já existe hoje, não é uma coisa do futuro, que um dia vai ter. Não, já tem hoje, ali no Oscar Freire já tem. Estados Unidos já tem, Japão já tem. Tudo quanto é mercado que a gente vai lá no Mambo ali embaixo, você já tem aquele self-service. Você vai, passa o produto e vai embora, paga e vai embora. Então, assim, já existe a tecnologia para você ter a marca da besta na mão e na testa. Falando em português, claro. Já existe essa tecnologia, tá? Mas o que digamos, desqualifica isso de ser um cumprimento da profecia? Primeiro, que não é global. Alguns lugares, pontualmente, já têm esse acesso a essa tecnologia, mesmo no Brasil. Você sai de São Paulo, os caras não têm isso. Em São Paulo tem isso. Rio de Janeiro talvez tenha. Brasília, alguns lugares específicos. Né? Mesmo na Europa, eu estava conversando com uns amigos meus ontem, eles falaram que na Europa não tem nada parecido nem com Pix. Você vai pagar uma conta de água, de luz, você não tem Pix. Você não tem DOC, você não tem TED. Você escreve um cheque e manda pelo correio para a companhia de luz. Na França. Eu não estou falando de um lugar estranho, não estou falando da França. Eles não têm essa tecnologia implantada. Então, o que acontece? Ainda que exista a tecnologia já criada, o mundo não adotou essa tecnologia e ainda não está amplamente divulgado. O meu ponto aí é que a profecia que diz que ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca da besta na mão ou na testa, não existe ainda de fato. A tecnologia, sim, mas o mundo não está. Eu não tenho esse negócio na mão, ninguém aqui tem esse negócio na mão, na testa, em lugar nenhum. A gente não tem a marca da besta. Né? E aí eu recomendo que não coloque, tá? Se o Elon Musk conseguir fazer o negócio do porco dele, botar o chipzinho na testa, não põe não, tá? Não sei. Mas Ô, na Renato, dúvida, eu oi. lembro, eu lembro que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, tinha a época que eles falavam que o código de barras já tinha a É, questão das 3 barras no meio, que era o 666, que as é pessoas verdade. iam ter implantado a zona térmica. Não. Já ouvi histórias que tinha tecnologia que a marca da besta ia ser invisível, ia ser uma coisa que é só detectada por um dispositivo eletrônico. Então, assim, realmente, como você falou, a gente não tem ideia nem do que vai evoluir da tecnologia daqui para frente. Pode É, ser que seja algo totalmente que ainda não tenha aparecido, né? Mas, às vezes, eu fico pensando uma coisa sobre essa questão da marca da besta, que é o seguinte, pô, o cara, para receber essa marca, ele vai ter que adorar a, 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 um, a um líder então, como se fosse um deus. É isso que me confunde um pouco a cabeça, porque posso te facilitar a é um vida? conceito que não muda da maneira. Posso te facilitar a vida? Você Pode. já viu o que acontece lá em Times Square, na noite anterior ao lançamento do novo Apple, do novo iPhone? Sei. Vai todo Todo mundo feito ano vai louco. lançar um iPhone novo. O que acontece na Times Square, em Paris, em Londres? Lota. Filas e Gente. filas de gente. E você vai perguntar para uma pessoa que tem um iPhone se ele trocaria por um Android? Algumas pessoas falam, não, para mim tanto faz, tudo bem.
Mas tem gente que é radical, tem gente que é quase uma religião. Eu amo o iPhone, amo a Apple, amo a Apple. Eu estava conversando isso com a Paula outro dia. Esse negócio de botar a marca da besta na testa e na mão não vai ser obrigatório. Não vai precisar ser obrigatório. Você vai querer colocar. Percebe? E Mas, o diabo ele não se vende É, com chifrinho e rabo. Ele vai se vender com posso uma fazer coisa um boa. comentário? Hã? Claro. eu entendo. Mas eu digo o seguinte, é Só um tão difícil. comentário. Isso que você falou, que todo mundo vai querer, essa pandemia foi um teste. Eu diria 80% do mundo tomou a vacina. É. E para ter vamos dizer, o anticristo ele tem que ter o controle da população. E isso, para mim, foi um teste muito claro do que vai acontecer. Vai acontecer uma pandemia que vai fazer fila, o pessoal vai fazer a fila para se vacinar. E, de repente, os caras podem pôr qualquer coisa. Me falaram que até vacina, existia vacina com chip. Eu vi essa história exatamente. também, que o Bill Gates botou um chip pessoa. na vacina. Exatamente, e você controla a pessoa. Quer dizer, vai ser um... E outra coisa, esse negócio de adorar, né, que o Rodrigo estava falando, se não, o adorar seria assim, né? Está em primeiro lugar. Mas o adorar vem do coração. Ninguém sabe se eu estou adorando ou não uma pessoa ou meu Deus, está dentro do meu coração. É a mesma coisa lá no tempo de Elias. Quando Elias chegou para o Senhor, para Deus, e falou assim, olha, todos te abandonaram. Quer dizer, todo mundo não tem mais profeta nenhum. Aí o que Deus responde é que você não conhece o coração. Mas tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Eles já podem até ter chegado perto da estátua de Baal, mas uma coisa é você ajoelhar de coração, outra coisa é você chegar perto. Quer dizer, Deus conhece corações. Agora, essa pandemia, você pode ter certeza, foi um grande teste e eu acho que vai vir outra. Eu acho que foi um teste também, eu concordo nesse aspecto. É o que eu ouvi o Bill Gates falando. Você escutou? Não, eu concordo nessa questão do teste, porque, assim, ela mostrou que o mundo está disposto a se submeter à ordem dos governos. Né? Então, assim, quando o governo falou, você tem que tomar... Percebam, eu não sou contra a vacina, nem questões de saúde. Eu fui tomar vacina, eu me vacinei. Não, lógico que não. Né? Mas o ponto aí é exatamente o que você falou. A hora que surge algum evento, alguma coisa, que você fala, não, eu vou porque vai ser bom para mim. Né? E o mundo inteiro já está preparado para isso. A vacina foi uma prova disso. Mas, por exemplo, vamos supor que... imaginando, tá? Guerra entre Rússia e Estados Unidos, bomba para cá, bomba para lá. Aí surge um líder que acaba com essa guerra. Fez um milagre e acabou com essa guerra. O anticristo, fazendo milagre, isso está na palavra, isso é Bíblia. Né? Ele vem, faz sinais e maravilhas e tal, acabou com a guerra. Aí ele fala, gente, para evitar que tenha outra guerra agora, todo mundo, a humanidade inteira, toda a população do planeta tem que botar esse chipzinho aqui na cabeça. Isso vai ser bom, porque daí você não vai precisar mais de passaporte, não vai precisar mais de RG, não vai precisar mais de carteira de motorista, porque está tudo no chip. Você não precisa de mais nada disso, e vai ser no mundo inteiro. E todo mundo vai olhar para ele e falar, nossa, que boa ideia, que legal, o cara salvou o mundo, ele acabou com a guerra, ele fez sinais, ele fez maravilhas. Na hora que ele fala para fazer isso, eu vou, com certeza. Vai ter fila na porta da Apple para instalar o chip no cérebro. Né? Então, e essa questão não vai ser uma coisa assim obrigatória, você tem que instalar o chip na cabeça. Não, eu acho que vai ser mais nessa linha de, olha, tá vendo? Se você fizer isso, vai ser bom para você, para mim, para todo mundo. E aí acaba vai a burocracia. Tempo, sim, eu até um gancho que eu quero fazer, Renato. Você falou de um filme que você viu de Apocalipse. Eu vi um bem antigo que se chamava Ai, caramba, estou tentando lembrar agora. Não era Deixado para Trás, era um antes desse. Era dos anos 70, que também mostrava essa questão do apocalipse, só que era muito rústico, era dos anos 70, um filme. E ele mostrava que quem não aceitava a marca da besta, o cara gravava força até matar o cara, entende? Eu não sei se seria mais ou menos assim, né? Eu acho que não. Eu gostaria de compartilhar o que me confortou com relação à vacina é justamente o fato de estar escrito que é na mão direita ou na testa, né, o chip,
E também que todos que não aceitaram a marca são salvos, né? Que seja, são filhos de Deus, não vão estar presos a isso. Então, eu acho que não tem como isso vir como uma coisa escondida numa vacina que vai te pegar. Então, isso que me sustentou para tomar a vacina, né? E eu orei muito para que Deus não deixasse nada de ruim vir para cima de mim com essa vacina. E tô vivo. Então, eu glorifico a Deus por isso e através dessas questões aí, eu pensei muito, orei, li, e aí eu falei, cara, aparentemente não é algo assim que vai te pegar, que você não vai ter como negar, né? A gente pode até sofrer, que seja, mas a gente vai poder negar, vai ser claro que... E acho que quem está no espírito vai acabar percebendo também que mas chegou, aí né? Tem dois aspectos. A palavra diz que, inclusive, que ele enganará muitos, inclusive os crentes, se possível. A gente tem que ficar bem esperto com isso aí, porque a gente pode realmente ser enganado, né? E aceitar e achar que é uma coisa boa. Principalmente se vier com a marca Gucci, né? Vem lá não, o meu é da Gucci, não, o meu é da Apple, não, o meu é não sei o quê, eu botei um chip mais moderno, o meu é o chip do Elon Musk, né? Isso vai ser uma coisa, assim, que todo mundo vai querer ter. Mas aí vai chegar um momento, o primeiro momento é isso, vai ser uma coisa legal. O segundo momento é o seguinte, todas as lojas abolirem o dinheiro. Então, eu não vou conseguir mais chegar no mercado com dinheiro e pagar, não vou conseguir mais chegar com cartão de crédito ou com celular. Quem não tiver a marca da besta, não compra nem vende. Por isso que eu estou dizendo, já existe tecnologia, já existe. Mas até que isso seja implantado em todo mundo, espalhado no planeta, etc., eu acho que ainda leva um tempo. Né? Então, assim, não sei dizer quando. Nem Jesus sabia dizer quando. Né? Só o Pai tem a data exata de quando essas coisas vão acontecer. Jesus ele comenta sobre isso em Mateus, ele fala, olha, cabe ao Pai apenas saber a data certa. Agora, pelo andar da carruagem, eu acho que ainda vai mais lá uns 50, 100 anos, talvez para mais. Né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer para acelerar ou para atrasar. Uma outra característica também que a gente encontra no Apocalipse como uma marca do fim é que todos vão ter ouvido falar sobre o Cristo. E a gente tem hoje no mundo muita gente que não ouviu falar sobre o Cristo. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com internet, com satélite, com TV, tem assim milhares, se não bilhões de pessoas que não ouviram falar ainda de Cristo. Você pega um cara no interior da China, ele não ouviu falar de Cristo. Você pega um cara na África, não ouviu falar de Cristo. Mesmo na Europa tem gente que conhece o Cristo do que aparece lá no Natal, o desenhinho de Natal. Ou ele conhece o Cristo que apareceu no filme. É esse Cristo que eles conhecem, mas não conhecem o Cristo. Né? Não sabem quem é Jesus. Então, assim, o mundo ainda não está preparado para a volta. Você pega a Amazônia também, quanta gente na Amazônia que nunca ouviu falar nem que existe Jesus, nem que nada. Então, tem essa característica também. Você pega o mundo árabe. O mundo árabe, quem já ouviu falar de Jesus, acha que Jesus foi um profeta judeu. Só. Né? Não tem a menor ideia de que é Jesus, quem é Jesus, de onde Mas, veio. Renato, você acha que a internet encurtou também isso? Porque a pessoa consegue encontrar sobre Cristo na internet com uma facilidade tremenda. Quem tem internet, né? A gente não sai muito longe. Vai lá para o interior do Nordeste, ver quantas pessoas têm internet lá. Vai para Goiás. Né? Você vai ter internet nas fazendas, nas cidades. Mas tem milhões de pessoas que não têm. Sim, mas talvez eu acho que até essa questão do próprio Elon Musk enviar toda hora toneladas de satélite da Starlink para ele fazer um link global, pode ser uma preparação para esse cenário. Não, eventualmente isso vai acabar acontecendo mesmo. Uma outra coisa que eu creio. O 5G já é isso. Né? Oi? O 5G já é isso. Pois é um prenúncio. O 5G, você vai estar no meio da selva, você vai se conectar lá. É um prenúncio, né? Mas o 5G ele tem um problema de alcance ainda. Talvez seja no 6G, ou no 6.66G, não sei. O 666G. Né? Não sei qual que vai ser o G aí. Mas em algum desses Gs aí vai estar assim, porque você vai espalhar a comunicação para o mundo inteiro. E é assim também que eu vejo a volta de Cristo.
né? Porque a Bíblia prevê que a volta de Cristo, todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver. Isso não significa que ele vai voltar na Europa, na África, no Brasil, na América do Norte, na China. Jesus não vai voltar a 10 lugares diferentes, ele vai voltar. E o mundo inteiro vai ver. Como? Internet. Internet, TV e todo o resto. Então, todo mundo vai ver, né? Eu vou ver Jesus, eu não sei se ele vai estar aqui na minha frente fisicamente, ou se ele vai, ou se eu vou ser levado para onde ele está. Eu creio que o arrebatamento é um pouco disso também. As pessoas, os crentes, eles vão ser levados para onde Jesus está. Isso é o arrebatamento, a gente vai ser levado para lá. Mas o mundo inteiro vai ver isso acontecendo, mesmo que não foi levado até lá. O cara que está dormindo na Groenlândia na hora que Jesus voltar, ele vai ver isso acontecer pela internet, pela TV, sei lá de que jeito. Bom, a Bíblia menciona um episódio logo no começo da conversão, tal, na época que acho que Filipe ele é arrebatado, na época que ele converte um eunuco, ele batiza e o santo arrebata ele, puf, ele sai daqui e aparece no lugar. Talvez seja assim. Eu acho que vai ser. Esse arrebatamento de Filipe é uma boa indicação. A forma como isso aconteceu, ele simplesmente olhou em volta e viu que não estava mais perto do eunuco. Quer dizer, ele não viu como aconteceu, ele não viu, não foi levado por uma carruagem de fogo, que nem foi Elias, por exemplo, foi levado por uma carruagem. Ele simplesmente olhou em volta e falou, peraí, onde é que eu estou? E já estava num lugar assim, a 300 quilômetros de distância, sei lá qual a distância, estava longe, estava muito longe. Abriu um buraco de minhoca, ele entrou dentro e saiu do outro lado. Foi nesse nível mesmo. A verdade é uma só. Nós estamos vivendo, a gente poderia falar, o início do fim. A nossa geração está vivendo o início do fim. Isso eu creio. Hoje não se fala mais em cheque. Se você quiser ter um cartãozinho de débito, está falando em dinheiro, você paga R$2 um café no débito. O Pix, a gente vê que o físico está sumindo cada vez mais. Papel moeda. Né? Na verdade, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Mas Jesus fala que no fim haverá terremotos, né? Haverá rumores de guerras e guerras. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo rumores de guerra e guerras. É o que Jesus chamava de o princípio das dores. É o princípio das dores. Agora, só vamos tomar um cuidado, que é o seguinte. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho também essa visão muito imediatista. Eu acho que a coisa pode acontecer agora, e eu fico o tempo inteiro me convencendo de que não vai ser agora, que vai ser depois. Não. Mas, se a gente for pensar, o início das dores pode ter sido há 2000 anos. Porque no Apocalipse, ele diz que essa geração não passará sem que essas coisas acontecerão. Desculpa, em Mateus, Jesus mesmo disse. Essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Então, o que é essa geração? Existem 1000 interpretações sobre esta geração, mas o fato é que tem esse senso de urgência. O próprio Paulo, quando ele pregava com esse senso de urgência, né? Que o reino de Deus já chegou. Não era o reino de Deus um dia vem. A pregação de Paulo já chegou, já está aqui. A pregação de Jesus era essa. Jesus falava, eis que chegou o reino de Deus, está aqui. Né? Então, a gente não tem muito essa noção de tempo, porque para Deus não tem tempo. Para Deus, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A gente não sabe se para ele passaram esses 2000 anos e agora ou se ainda falta mais 1000. Não sei. Não sei o que pode acontecer. Pode ser que a oração da igreja faça com que Jesus demore um pouco mais para voltar, até que se cumpra toda a profecia. Pode ser que até que se cumpra toda a profecia ainda não... Entende o que eu estou querendo dizer? Que assim, o que eu quero que vocês entendam é assim, nós estamos vivendo o princípio das dores. Existem guerras, rumores de guerras, rios de sangue, fome, pestilência. Isso tudo já acontece hoje em dia. A gente vê isso acontecer. A gente vê ao vivo na TV. Né? E essa guerra está mais ainda. A gente vê ao vivo no celular. A pessoa está com o celular na mão, ele filma ali na hora o que está acontecendo. Ali na Ucrânia, agora. Eu já vi quantos vídeos, eu já vi assim, tipo, olha, agora em Kiev. E o cara filmando o avião sobrevoando Kiev. Então, assim, essa guerra, a gente vê ela ao vivo. Mas isso não significa necessariamente que o fim vai vir semana que vem. A mensagem que eu acho que tem no Apocalipse e a mensagem que a Bíblia tem é o seguinte: a gente não sabe quando isso vai acontecer e a gente não deve se preocupar com essas coisas. O próprio Cristo disse isso. A gente não deve se preocupar com essas coisas, porque o dia que tiver que acontecer, vai acontecer.
você preocupado ou não. Então, o que você tem que fazer é viver a tua vida, né? Você cuidar da viúva, você cuidar do órfão, você fazer o bem, você fazer missões até o último dia. A gente não sabe quando vai ser esse último dia. Então, a gente não pode ficar vivendo preocupado com o fim. A gente tem que viver preocupado com hoje. Jesus mesmo disse, deixa como é que é? Você deve viver cada dia, você deve deixar a cada dia o seu mal. Né? Você não deve se preocupar com amanhã que ainda não chegou, nem com ontem que já foi. Cada dia você tem a sua preocupação. E é isso. Então, o que a gente tem que fazer é continuar evangelizando, continuar ensinando, continuar educando, continuar orando, continuar adorando, dia após dia. Mesmo no meio de toda essa coisa, mesmo no meio do apocalipse, mesmo que aconteça amanhã, né, algum desses eventos catastróficos e tal, a gente deve continuar seguindo a vida cristã, ou buscando sempre a santidade, buscando sempre nos tornarmos pessoas melhores. Mas, bom, eu fiz um panorama geral aqui. O que eu estou falando para vocês, assim, é baseado numa interpretação bíblica minha, tá? Então, não necessariamente isso é uma regra canônica, o que eu estou falando para vocês. O que eu estou falando é da forma como eu interpreto o Apocalipse, a forma como eu interpreto as profecias e como eu vejo essas coisas acontecendo. Então, assim, só para resumir, as coisas estão acontecendo e já estão acontecendo há bastante tempo, então a gente não deve se preocupar que agora vai ser, tá? Talvez seja, mas pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 200 anos, pode ser daqui a 1 milênio, a gente não sabe, tá? Mas voltando aqui para o Apocalipse, eu falei que a gente ia ver os selos, mas abram aí, por favor, em Apocalipse, capítulo 6. A gente não viu as igrejas ainda, né? Então, não é no 6, não. Volta um pouco para trás. Volta para o 2. Igreja em Éfeso. A mensagem que tem no Apocalipse para as igrejas, ela também é uma mensagem que, ao mesmo tempo, ela era local, mas ela é eterna. E ela é eterna em dois sentidos. Ela vale para as igrejas hoje e vale para mim hoje. A mensagem que tem nas igrejas, no Apocalipse para as igrejas, ela vale até hoje. Deixa eu voltar lá no compartilhar minha tela. Então, vamos ver. Eu tenho aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que eu tenho em cada uma delas? Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7, ele fala sobre a igreja em Éfeso. Eu não vou ler o trecho inteiro, mas eu vou dar o resumo aqui para vocês, tá? Então, em Éfeso, deixa eu botar aqui. O que eu tinha em Éfeso? Eu tinha... Deixa eu botar um texto aqui. Tá. O elogio que ele faz a Éfeso são as obras. Então, ele começa, quando ele fala da igreja em Éfeso, ele fala que eles têm boas obras, que eles têm paciência e que eles têm aversão a falsos mestres. Então, ele tem as obras, paciência e aversão a falsos mestres. Isso na igreja em Éfeso. Isso é o que ela tinha de bom. Mas o que ela tem de ruim, deixa eu botar aqui também, em todas as igrejas vocês vão notar que ele sempre faz um louvor e sempre dá uma bronca em alguma coisa. No caso de Éfeso, a bronca, deixa eu botar assim, a repreensão era o declínio espiritual. E percebe, é uma igreja que tinha obras, que tinha paciência e que tinha uma aversão a falsos mestres. E mesmo assim, é uma igreja que tinha um declínio espiritual. Tá aí um alerta para a igreja hoje. Não é por obras, não é por paciência, não é nem... Perceba que a aversão a falsos mestres significa que era uma igreja que pregava a palavra. E a palavra de Deus correta. Né? Ela tinha um cuidado para pregar a palavra de Deus da forma certa, do jeito que deveria mesmo. Porque eles fugiam, eles tinham aversão aos falsos mestres. Mas, mesmo assim, era uma igreja que tinha
declínio espiritual, né? Então, daí fica um aviso para a igreja hoje. E quando eu digo a igreja, entenda ela num sentido universal, tá? Quando eu digo a igreja, não estou falando da igreja em Perdizes, estou falando da igreja de Cristo, no mundo. Cada uma tem o seu louvor e cada uma tem a sua repreensão. A gente tem que tomar cuidado com o que tem de repreensão. A próxima igreja é a de Esmirna. No caso de Esmirna, a gente tem... Cadê? Como ponto forte, em Esmirna, a gente tem paciência na perseguição. Era uma igreja que estava sendo perseguida. Isso naquela época já tinha começado. Note que quando foi escrito o Apocalipse, já tinha começado a perseguição de Roma em cima da igreja, mas ainda não estava tão pesada quanto foi no ano 100 até o ano 300, mais ou menos. Então já tinha alguma perseguição, mas ainda não era uma perseguição do Estado, era uma perseguição mais local, uma perseguição ali na região de Esmirna. Senão ele teria falado da perseguição para todas as igrejas. Ele falou só em Esmirna. Acho que em Esmirna mais uma ele fala da perseguição. Não lembro qual. Assim, é Sardes, não? Qual que é a outra que ele fala da perseguição? A Laodiceia. Não. Me perdi aqui. Teve mais uma que ela falou. Filadélfia? Foi uma igreja perseguida? Não. Bom, acho que eu me confundi. Então, o que ele tem de louvor é a paciência na perseguição, e o que ele tem de repreensão para a igreja de Esmirna é que... não tem. Não tem mensagem de repreensão nessa aqui. Não tem repreensão, porque era uma igreja sofredora, uma igreja que estava sofrendo pelo nome de Cristo, né? Então, ela não tem nenhuma... E é isso que a gente deve buscar, né? A gente tem que ter paciência na perseguição e não ter nada que possa ser repreendido. A Esmirna, ela está de 2:8 até 11, tá? Então, quem quiser anotar aí, de 2... Acho que na própria Bíblia já tem anotado, né, as igrejas. Igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, pronto. Na igreja de Pérgamo, a gente tem o louvor, é a fidelidade no testemunho. Esse é o elogio que é feito para essa igreja. Então, a gente tem fidelidade no testemunho. E como repreensão, um predomínio de vida libertina e idólatra. Lê para mim, por favor, ali no 2, de 12 a 17, mas... peraí, deixa eu ver. Se não me engano, é no 15 que ele começa isso aí. No 14, começa no 14. Lê para mim esse pedaço da repreensão, por favor. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então você percebe que a gente está falando aqui, não está falando de uma casa de prostituição, a gente não está falando de um bordel, a gente está falando de uma igreja. Na igreja você tinha uma vida libertina de pessoas que tinham uma vida libertina, uma vida
de prostituição, e tinha pessoa que vivia na idolatria. Isso é dentro da igreja de Pérgamo, né? A gente não está falando aqui de um lugar estranho, está falando dentro da igreja. Então, fica aí um alerta, né? A gente não está dizendo que a igreja em si era idólatra, mas membros da igreja eram. E isso é um problema. Lembra que tem uma recomendação que quando um irmão pecar, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas em resumo é assim, você vai e fala com ele. Se ele não concordar, vai com 2 e fala com ele. Se ele não concordar, é melhor tirar da igreja, né? Porque ele fala que é melhor você tirar um olho que... como é o que Jesus falou? Que é melhor você... Tirar um membro, né? Tirar um membro do que o corpo inteiro morrer. Do que o corpo inteiro para o inferno. Pois é, do que o corpo inteiro para o inferno. Então, isso aqui é uma questão que acontecia na igreja de Pérgamo e fica um alerta para a igreja hoje em dia. No caso de Tiatira, a gente está falando do 2:18 até o 29, o trecho é um pouco maior, mas ele louva a caridade dessa igreja e a fé dela. A gente tem caridade, serviço, então era uma igreja que servia, e fé, e cria. Mesmo assim, no caso da repreensão, ele repreende o quê? A tolerância a mestres corruptos. Então, perceba que mesmo sendo uma igreja caridosa, que tinha o serviço e que tinha fé, eles toleravam tolerância. Jezabel. Pois é. Jezabel. Eu Mestres tolerar corruptos. Então, aí, de novo, fica um alerta, né? Quer dizer, bom, legal, você está servindo, você está fazendo tudo, mas você deixa esses caras aí? Basicamente, a mensagem é essa. Fala, legal, você tem serviço, tem caridade, você tem fé, você está ajudando o pobre, você está ajudando a viúva, mas você tolera o cara que é corrupto? Né? Não pode ser uma coisa ou outra, é tudo, é cuidar de tudo, é cuidar de cada aspecto da vida cristã e da vida da igreja. E aqui está falando de igreja como um todo, mas vale uma lição para a gente também, na nossa vida pessoal. Em todos eles a gente pode tirar uma lição, né, da vida da igreja e da vida pessoal. Né? Então, a gente deve sempre buscar o louvor e, se for o caso, se arrepender ou então abandonar o que tem de repreensão. Né? A próxima é Sardes. Na igreja de Sardes, o que tem de louvor? Deixa eu ver aqui. Obras, ainda que imperfeitas, ele menciona isso no texto, e o que ele tem de repreensão, morte espiritual. Eu acho que eu não vou estar errando muito se eu falar que isso é o que mais acontece na igreja moderna. Não a igreja, de novo, eu não estou falando de uma igreja pontualmente, uma igreja específica, mas existe uma tendência hoje em dia a uma ênfase muito grande às obras. Porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque a gente doa para os pobres, a gente fez uma campanha de não sei o quê, porque a gente dá dinheiro para a obra missionária, obra, mas na hora que você vai ver lá dentro, como é que Jesus falava? Sepulcro caiado, raça de víboras, né? Que você se preocupa com obras, fariseu. Só se preocupa com as obras, mas por dentro está morto. Está fazendo aquilo porque tem que fazer, porque é legal fazer. Mas não porque crê naquilo, não porque acredita que aquilo realmente é o correto, enfim, não faz a obra com o motivo certo. Ainda que tenha a obra, não é pelo motivo certo. Então, isso também fica um alerta aqui para a igreja moderna. Tá? No caso de Filadélfia... A obra vai ser salvo, né, Renato? Pois é, não é porque tem 10 obras que vai. Nesse filme que eu mencionei, tinha bem uma questão assim, que o cara que ficou, no caso do filme, o cara que ficou para trás era um cara que frequentava a igreja. A esposa dele foi arrebatada e ele não foi. Que era um cara que frequentava a igreja, ele era um cara atuante na igreja, ele participava dos eventos da igreja, fazia tudo na igreja. Mas é aquela coisa, obra pela obra, mas por dentro ele estava morto espiritualmente. Tanto que quando teve o arrebatamento, ele não foi arrebatado. No caso do Filadélfia, o louvor é a obediência aos mandamentos e a firmeza no testemunho. Isso aí está no 2... Não, no 3. A partir do capítulo 3, de 7 a 13.
Então, ele tem a obediência, aos mandamentos e firmeza no testemunho. Ou seja, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que fazia missão. Mas a repreensão aqui, você vai ver que a repreensão de Filadélfia ela é bem suave, né? Por isso até que nos Estados Unidos existe uma cidade chamada Filadélfia, mas não existe uma cidade chamada Pérgamo. Na Inglaterra também acho que existe uma cidade chamada Filadélfia. No caso da Filadélfia, a repreensão é que o louvor é fraco e de pouca força. Então, mas assim, não é uma crítica direta. É só uma coisa, tipo, olha, dá para melhorar aqui. Então, o louvor fraco. Louvor fraco. Embora o louvor fraco da pouca força contém uma sombra de censura. Então, aqui é uma censura suave, vamos colocar assim. Perto das outras que ele falou, de morte espiritual, tolerância a chefe, mestre corrupto, né, vida libertina, idólatra. Essa é a pior. A de Pérgamo é a pior de todas, né? Tinha prostituição dentro da igreja, você tinha idolatria dentro da igreja. Você vê Esmirna, por exemplo, não tem repreensão. E Filadélfia, quando eu estava procurando a outra que não tinha repreensão, eu estava lembrando de Filadélfia, mas que não é que não tem. Ele tem, mas ela está fraquinha, uma repreensão suave. E a última é a de Laodiceia. Laodiceia. Então, na igreja de Laodiceia, não tem elogio. Não tem nada que fale bem de Laodiceia, né? Ela é o contrário de Filadélfia. O que na Filadélfia ele elogia e não faz crítica, pelo menos nenhuma crítica muito pesada, no caso de Laodiceia, é só crítica. E a crítica, eu acho que ela é pesada, porque é nessa igreja que ele fala que vocês são mornos. E você lembra o que acontece com essa igreja? O que acontece com quem é morno? O que Deus faz? Vomita da boca. Vomita da boca. Olha o perigo da mornidão espiritual. Então, o que é amor? Tem U aqui? Não. Não, né? Não tem mornidão espiritual. Então, você ser morno significa que você nem vai nem não vai. Nem tá nem não tá. Entendeu? Não tá nem dentro nem fora. Tá ali. Tá ali. Todo domingo eu vou na igreja, eu assisto culto, eu vou para casa. Eu procuro fazer coisas boas, né? Eu sou uma pessoa legal. E é isso. Tá lá, morno. Né? Não tá fazendo nenhum serviço muito relevante, não está ajudando em muito, mas também não está atrapalhando. Então e aí tem um cuidado, né? Um alerta, como eu disse, é forte. Fala, olha, você é morno, eu vomito, não quero saber, sai daqui. Né? Então, se é para ser cristão, se é para ir na igreja, se é para participar, é para participar, é para fazer, é para trabalhar. O cristianismo, uma das bases do cristianismo é o serviço. Então, ir à igreja não é só frequentar, assistir a palavra, ouvir lá a pregação, ouvir uma aula na escola bíblica, voltar para casa e não fazer nada. A gente está fazendo essa aula na escola bíblica para aprender. E você aprende para quê? Quando você vai na faculdade, você aprende lá o que a faculdade ensina. Para que você aprendeu aquilo lá? Para usar, para trabalhar depois. Para trabalhar. Esse é exatamente o ponto, é para trabalhar. Quando a gente vai na igreja, que você ouve uma pregação, que você ouve uma aula na escola bíblica, que você aprende um negócio, você leu a Bíblia, você aprendeu o que está escrito, você leu um livro a respeito da Bíblia, enfim, você está aprendendo, é para usar. E você está aprendendo, é para usar com a tua família, para usar com teus irmãos. Você não precisa se tornar um pastor. Graças a Deus, se você quiser fazer esse pastor. Né? Como é que Paulo falava para Timóteo, que quem busca episcopado, né, boa coisa busca. Então, legal. Mas não é a única forma de você servir. Você pode servir de milhões de formas. E o que não falta é formas de servir na igreja. Outro dia teve lá um evento dos pastores, né? E o evento ele não acontece se não tiver gente ajudando.
O evento não acontece se não tiver um que arrumou a cadeira, o outro que fez lá o arroz, o outro que mexeu na cortina, o outro que preparou o som, o outro que levou o microfone. A igreja é isso, é você estar junto, é você fazer a coisa acontecer junto. Né? Você vai no culto, o culto não acontece se tiver só o pastor lá de pé pregando e mais nada. Quer dizer, até acontece, tá? Não vou falar que não acontece, porque Deus faz milagre. Mas, assim, se você não tiver um diácono para abrir, para fechar, para ver, para monitorar, você não tem lá o pessoal do louvor, você não tem o pessoal da iluminação, você não tem... Você percebe que tem 1000 formas de você atuar numa igreja? Você pode atuar em evangelismo direto, evangelismo de rua. Você pode ser um missionário, se tornar um missionário ou em São Paulo ou fora de São Paulo. Você pode pregar para a tua família. Isso é serviço também, você pregar para a tua família. Você aprendeu, você foi no culto, você aprendeu, você ouviu o que o pastor falou e aprendeu o que ele disse, conta para a tua família. Olha, domingo foi uma bênção, eu fui lá no culto, estava tão bom, porque o pastor falou isso. Né? Ah, eu fui na escola dominical, tava legal, porque ele falou isso. Ah, mas não concordo que falou aquilo, não sei o quê. Você fomenta esse tipo de assunto dentro de casa, você gera interesse, você gera curiosidade, e você está pregando, você está evangelizando. Né? O pregar não é só você chegar e falar, eu gostaria de trazer-lhes a palavra. Não é só isso. Você prega quando você fala para o teu irmão, para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho. Estava tão bom na igreja, o louvor estava tão gostoso, me senti tão abençoado naquele louvor. Eu gosto tanto de ouvir o louvor daquela igreja. A pessoa vai falar, pô, legal, né? Vou lá na igreja ver esse louvor aí que é tão bom, né? Vamos ver se é bom mesmo, vamos lá. Estava tão gostoso ver. Tava tão gostoso ver meus amigos lá na igreja. Eu, quando era novo, ia na igreja para ver meus amigos, eu não ia para adorar a Deus. Quando era criança, eu ia ver a molecada, eu ia lá no grupo de adolescente. Era gostoso estar lá. Então, esse tipo de coisa também é serviço. Você pregar a palavra é serviço. E a gente não pode não servir. Se você é cristão, o servir é parte de ser cristão. Ser cristão não é só aceitar Cristo e falar, eu aceito. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. E acabou, não faz mais nada. Não é ser cristão. Jesus, ele próprio era o que servia, ele disse isso com todas as letras. Eu vim para servir. O próprio Cristo veio para servir. Quem sou eu para não servir? O pastor Itamir é o pastor que ele me deu aula lá quando estava fazendo, né, a teologia. E o pastor Itamir, ele falava a seguinte frase, a Paula já até repetiu essa frase em uma das aulas: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Então, assim, se você não tiver um trabalho, seja na igreja, fora da igreja, mas dentro do corpo de Cristo, esse é o ponto, dentro do corpo de Cristo. Obviamente, a igreja facilita e abre as portas e te ajuda a servir. Você tem oportunidade de serviço dentro da igreja, mas fora dela também. E a gente deve servir a tempo e fora de tempo. A gente deve servir o tempo inteiro e constantemente em oração. Bom, mas eu acabei mudando, derivando para serviço, fugiu um pouquinho do Apocalipse, mas você percebe a importância que tem essa questão do serviço quando você vê a crítica à Laodiceia. Né? Você percebe, por exemplo, a importância do estudo quando você vê a crítica a Éfeso, que era uma igreja que tinha obras, tinha paciência, tinha aversão a falsos mestres, mas tinha um declínio espiritual. Então, eles davam uma ênfase maior às obras e uma ênfase menor à vida espiritual. Isso tem que estar em equilíbrio. Você tem que servir, mas tem que ter a vida espiritual. A tua vida em oração, a tua vida com Deus, a tua vida no dia a dia, caminhando e aprendendo. Em Esmirna, deixa eu projetar de novo, eu parei de projetar, né? Então, em Éfeso, a gente tem que buscar sempre ter um equilíbrio entre as obras e a vida espiritual. Em Esmirna, ele ensina que a gente tem que ter paciência na perseguição. Se você está sofrendo uma perseguição, se você está sofrendo por Cristo, você deve ser paciente e se manter firme, porque aquele que chegar no fim vai receber a coroa da vida. Em Pérgamo, a fidelidade no testemunho foi o elogio, entretanto, você tinha um predomínio de uma vida libertina e idólatra, isso aqui dentro da igreja, então, esquece disso. Tá? E isso aqui, ele é absolutamente contrário à vida cristã. Então, não dá para ter as duas coisas. Você não pode ter dois senhores. Ou você tem uma fidelidade, ou você tem uma vida libertina. Ou você é fiel a Cristo, ou você é fiel a um outro ídolo qualquer. Ou você é fiel a Jesus, ou você é fiel a, sei lá, um santo qualquer. Não dá para ter as duas coisas. Então, você tem que ser fiel.
No caso de Tiatira, o exemplo que a gente aprende, então, é a caridade, serviço e fé. Isso aqui é o que eles tinham de bom. Entretanto, eles toleravam mestres corruptos. E aqui, mestre corrupto não é necessariamente financeiro, é corrupção no sentido espiritual também, né? Que não era honesto, que não era fiel, que não era um mestre verdadeiro, era um falso mestre, no final das contas. Eles toleravam esse tipo de coisa, a gente não pode tolerar. Tá? A gente tem que sempre estar buscando uma vida que seja de caridade, serviço, fé e honestidade e correção e verdade. Né? A gente não pode tolerar mestres corruptos. No caso de Sardes, eles tinham obras, mas eram obras mortas, eu já comentei isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existe muito disso hoje em dia, dentro e fora da igreja. Então, você pega, por exemplo, o pessoal do espiritismo, né, você não vai encontrar gente que faz mais obra do que um espírito. Aí, mas está toda hora fazendo alguma coisa, está toda hora doando algum dinheiro, levando uma cesta básica. Por quê? Porque eles acreditam que é assim que eles vão ser salvos. Então, eles fazem muitas obras, mas isso estava associado à morte espiritual, porque ele acha que a obra é o que vai salvar. Então, não aplica no lado espiritual. Assim como em Éfeso eles tinham um declínio espiritual, em Sardes é morte espiritual, já está morto, já era. Né? Então fica aí o alerta também, que não é a obra que vai te curar, é o espírito que vai te curar. E as duas coisas têm que andar em equilíbrio. Né? Você tem que se dedicar à sua vida espiritual e também ter as obras. Uma coisa sem a outra não vale nada. Paulo falava isso, né? A fé sem obras é morta. Está aqui. A fé sem obras é morta. Está lá em Apocalipse, falando de outra forma, mas é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho fé, mas eu não tenho obra, não adianta nada. Você me mostra a tua fé pela tua obra. A frase é exatamente essa. Quer dizer, você mostra que você tem fé fazendo as coisas acontecerem, servindo na igreja, servindo a Cristo, dentro e fora da igreja. No caso de Filadélfia, obediência aos mandamentos, firmeza de testemunho. Entretanto, o louvor era fraco, então a gente tem que tomar cuidado, porque o louvor ele deve ser sincero. Tá? Quando eu estou lá louvando, eu não estou cantando uma musiquinha. Eu não estou batendo palma porque a bateria está animada. O louvor é para Deus. O louvor é ao Cristo que veio me salvar. Então a gente não pode cantar da boca para fora. O louvor é uma parte muito importante do culto como um todo, da liturgia do culto. Né? O louvor não é só assim, vamos cantando umas musiquinhas enquanto o pessoal não chega. Não. O louvor é a adoração ao Deus eterno, é a adoração ao Cristo, é a adoração. E adoração pressupõe verdade. Se eu estou só cantando a música sem nem pensar o que está escrito, ou então estou cantando a musiquinha e pensando, amanhã tem que pagar a conta da luz, a conta do gás ainda não chegou, e eu estou lá cantando, da boca para fora. Não adianta nada, louvor fraco. Então fica aí o alerta. E por último, no caso de Laodiceia, só pancada, mornidão espiritual, Deus vomita. Bom, pessoal, vamos fazer uma interrupção por aqui. Na próxima aula a gente vê os selos, os cavalos e os selos, os cavalos e os cálices, que eles estão ligados um no outro. Eu já vou começar a próxima aula logo no começo, já falando sobre isso direto, tá? Não vou fazer essa introdução que eu fiz hoje para a gente poder chegar ao fim de Apocalipse em mais uma ou duas aulas no máximo. Beleza? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Então eu encerro só falando assim, o Apocalipse ele não é um livro trágico, ele não é um livro para você ficar triste, é um livro para você ficar feliz. Se você leu até o fim, você sabe que o fim é bom. O fim é o reino de Deus. O fim é o céu, é a cidade de Deus, é o novo templo, é a nova Jerusalém. Esse é o fim. O fim não é o que a gente sofre, o que a gente passa, a guerra, a fome, destruição. Hoje em dia, tudo quanto é filme que fala de Apocalipse fala disso. Fala guerra, morte, destruição, cometa, meteoro, míssil que explode, que morre gente. Isso não é o Apocalipse. Isso é o meio do Apocalipse. Mas o fim do Apocalipse é o reino eterno de Deus. Isso os filmes não mostram. Mas esse é o nosso fim. É o reino eterno. É a gente habitando com o Criador e com o Cristo na Nova Jerusalém. Esse é o fim.
Então, é uma mensagem de esperança. O Apocalipse é uma mensagem que fala, olha, vai ter sofrimento, mas o fim vai ser bom. Vale a pena. Amém? Então, vamos terminar com a oração? Amém. Amém? Então, vamos lá. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque ainda que a gente não tenha uma noção exata do tempo, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Né? Como todas as outras profecias que a gente viu na Bíblia, como todas elas se cumpriram até hoje, o Apocalipse a gente tem certeza também que vai se cumprir. Conforme for chegando mais perto, a gente vai tendo uma noção mais clara de como as coisas vão acontecendo, e a gente sabe que elas vão acontecer. Né? Então eu te agradeço por isso, eu te agradeço porque a gente sabe que o mundo vai ser limpo do mal, o mundo vai ser limpo da morte, da destruição, da guerra, da fome, da doença, e que a gente vai habitar eternamente com o próprio Deus, com o próprio Cristo, no céu, na Nova Jerusalém, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida como ela deveria ser desde sempre. A gente agradece por isso, Pai, e a gente só tem a agradecer mesmo, porque o Senhor é um Deus bom, e que mesmo a gente sendo tão mal, mesmo assim o Senhor quer que a gente se redima, o Senhor quer que a gente se limpe, quer que a gente se arrume, o Senhor perdoa nosso pecado e nos leva para viver junto. Só posso agradecer, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, guarde e proteja. Tenha uma boa semana. Amém. Amém. Senhor a todos. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Amém.